Oi, meus amores! Hoje eu trago para vocês mais um episódio de Dangerous Convenience Store. Antes de começarmos, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. E claro, não esqueça de deixar aquele like que me ajuda demais. Ah, e uma novidade, agora temos a função Seja Membro. Se você quiser e puder apoiar o canal de uma forma especial, é só clicar no botão aqui embaixo. Mas se não puder, não se preocupe. Sua companhia e seu like já fazem toda a diferença. Agora, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Eui-jun finalmente consegue falar com Jeonbu ao telefone. E sua voz embargada pelo choro revela a emoção que está sentindo. Jeonbu nota imediatamente a tristeza na voz de Eui-jun e pergunta se está tudo bem, percebendo que algo está errado. Eui-jun compartilha a notícia dolorosa de que seu irmão teve uma convulsão pela primeira vez e agora é necessário fazer exames mais detalhados para entender melhor a situação. A preocupação e o medo pelo estado de saúde do irmão são evidentes em sua voz trêmula. Jeonwoo, sentindo a angústia de Eui-jun, se oferece para ir até lá, tentando oferecer algum conforto. No entanto, Eui-jun recusa a oferta, dizendo que Chae-hyun está presente, tentando tranquilizar Jeonwoo. Antes que Eui-jun possa completar a frase e explicar melhor a situação, Jeonwoo desliga o telefone abruptamente. Logo em seguida, um enfermeiro libera a visita, permitindo que Eui-jun fique ao lado de seu irmão, momento em que a preocupação e a ansiedade de Eui-jun provavelmente aumentam. Chae-hyun chega e tenta aliviar a tensão no ambiente com uma abordagem carinhosa. Ele nota que Eui-jun está com o rosto afogado na coberta de seu irmão, visivelmente abalado pelo choro. Chae-hyun comenta sobre o estado inchado do rosto de Eui-jun, tentando fazer uma brincadeira para descontrair o momento. Eui-jun, ainda com a voz trêmula devido ao choro, responde que não há problema, já que seu rosto já está inchado, mostrando sua vulnerabilidade. Chae-hyun continua tentando tranquilizar Eui-jun, dizendo que os exames indicaram que está tudo bem e que ele não deve se preocupar tanto. Eui-jun apenas confirma com um fungado, mostrando que ainda está muito abalado. Chae-hyun decide mudar o clima e pede que Eui-jun estenda a mão, o que ele faz sem questionar. E então Chae-hyun coloca uma bala de chocolate na mão dele. Eui-jun olha confuso, com os olhos cheios de lágrimas, e Chae-hyun explica que pegou o chocolate na recepção do hospital, onde havia muitos para as crianças choronas, fazendo uma leve brincadeira. Chae-hyun acaricia o cabelo de Eui-jun, que olha em silêncio, mostrando um momento de carinho e conforto. Em seguida, Chae-hyun sugere que eles saiam um pouco para tomar ar, tentando proporcionar um momento de alívio para Eui-jun. Eui-jun decide seguir o conselho de Chae-hyun e sai com ele para tomar um ar fresco. Chae-hyun aproveita um momento para iniciar uma conversa, perguntando sobre a pessoa que estava abraçando Eui-jun anteriormente. Eui-jun, com 2 latinhas geladas nas bochechas para desinchar o rosto inchado pelo choro, explica que não era sua mãe, mas sim a auxiliar de enfermagem do quarto, que cuida bem dele devido à frequência com que a vê. Ele expressa gratidão por esse cuidado. Chae-hyun continua tentando conhecer melhor Eui-jun e pergunta se seus pais não visitam frequentemente, se estão ocupados. Eui-jun responde com um sorriso hesitante e um pouco triste, contando que seus pais faleceram em um acidente de carro. Chae-hyun fica sem jeito e sem palavras, tornando o clima pesado por um momento. Eui-jun tenta aliviar a situação, pedindo desculpas por compartilhar essa história dolorosa. Chae-hyun sorri e nega que seja chato ou inconveniente, revelando que está em uma situação semelhante, pois seu pai, o presidente da empresa onde trabalha, está em uma condição crítica, com os médicos tendo praticamente desistido. Eui-jun se lembra de ter visto notícias sobre isso na TV, o que torna a situação ainda mais compreensível. Chae-hyun compartilha isso, tentando dar um pouco de esperança a Eui-jun, destacando que, ao contrário de seu pai, o irmão de Eui-jun ainda tem chances de recuperação, o que traz um vislumbre de otimismo em meio à tristeza. Eui-jun fica em silêncio por um momento, visivelmente afetado pela conversa. Ele então comenta com a voz triste, tentando trazer um pouco de esperança para Chae-hyun. Eui-jun expressa o desejo de que o pai de Chae-hyun acorde novamente como se fosse um milagre. Chae-hyun responde com uma expressão de desânimo, como se já tivesse perdido a esperança. Ele revela que talvez a situação não o afete muito porque seu pai sempre preferiu Jeonwoo,
a ele, mostrando uma ferida emocional profunda. Chae-hyun parece aceitar a situação com uma sensação de "é bem feito", mostrando uma mistura de resignação e ressentimento. Eui-jun fica sem palavras diante da sinceridade brutal de Chae-hyun e permanece calado, sem saber como reagir. De repente, Chae-hyun muda de assunto completamente, comentando sobre o quanto seu refrigerante está refrescante, o que surpreende Eui-jun e quebra o clima pesado. Chae-hyun ri sinceramente, parecendo ter se libertado ao expressar seus sentimentos de forma livre. Eui-jun tenta mostrar seu apoio da melhor forma que pode, oferecendo-se para ouvir Chae-hyun, mesmo que não tenha uma resposta para dar, tentando ser um ombro amigo. Chae-hyun fica em silêncio por um momento, refletindo sobre suas emoções. Ele então faz um comentário hesitante, notando uma semelhança entre Eui-jun e Jeong-woo. Chae-hyun permanece em silêncio por mais alguns segundos, aparentemente reunindo coragem para desabafar sobre seus sentimentos profundos. Ele compartilha sua história, contando como trabalhou arduamente para impressionar seu pai, mesmo em coisas para as quais não tinha aptidão, mas ainda assim foi menosprezado e preterido em favor de Jeong-woo. Chae-hyun expressa sentimentos conflitantes, sentindo-se vazio com a possibilidade da morte do pai, mas também desejando ter mais uma chance de ser um bom filho e ganhar o amor que nunca recebeu. Ele parece aceitar que sua história é óbvia e patética, mostrando uma vulnerabilidade rara. Eui-jun não consegue esconder sua tristeza ao ouvir o relato de Chae-hyun, o que deixa Chae-hyun surpreso e um pouco desconfortável. Chae-hyun questiona Eui-jun em tom brincalhão, perguntando se disse algo muito pesado e pede desculpas, tentando aliviar a tensão. Eui-jun, com a voz triste e comovido, expressa seu desejo de que Chae-hyun seja feliz, mostrando empatia e compaixão. Chae-hyun fica surpreso e sem palavras com a resposta de Eui-jun, parecendo tocado pela sinceridade de suas palavras. Eui-jun, pensando que talvez tenha falado demais, tenta se explicar, esclarecendo que não quis dizer que Chae-hyun é infeliz agora, mas sim que gostaria que coisas boas acontecessem com ele, tentando reconfortar Chae-hyun. Chae-hyun fica em silêncio por um momento, desviando o olhar, e então comenta que tem um fraco por certo tipo de pessoa, deixando Eui-jun confuso e curioso sobre o que Chae-hyun quis dizer. Chae-hyun se vira para Eui-jun e tenta mudar de assunto, comentando que os olhos dele estão muito inchados devido ao choro. Eui-jun, envergonhado, sugere que vai colocar a lata de refrigerante novamente nos olhos para aliviar o inchaço, mostrando sua vulnerabilidade. No entanto, Chae-hyun sugere que, em vez disso, Eui-jun feche os olhos por um momento, oferecendo uma alternativa mais simples. Eui-jun fica sem entender completamente, mas acaba seguindo o conselho de Chae-hyun e fecha os olhos, questionando se isso vai ajudar a reduzir o inchaço. Chae-hyun pede que Eui-jun estenda a mão, e Eui-jun obedece, tentando adivinhar o que Chae-hyun vai fazer em seguida. Ele pensa que Chae-hyun vai dar outro chocolate a ele, como fez anteriormente, mostrando sua inocência. Chae-hyun sorri e segura a mão de Eui-jun lentamente, criando um momento de intimidade. Quando Eui-jun abre os olhos novamente, ele se depara com Chae-hyun se aproximando para beijá-lo, o que pega Eui-jun totalmente desprevenido. Eui-jun fica sem reação, e Chae-hyun encosta seus lábios nos dele, criando um momento carregado de emoção. Jeong-woo estava sentado sozinho em um carro estacionado próximo ao hospital, observando Eui-jun de longe com uma mistura de ansiedade e preocupação. Ele havia corrido até lá para prestar apoio ao seu amado, que estava passando por um momento difícil. No entanto, sua expressão mudou drasticamente ao ver Eui-jun sendo beijado por Chae-hyun. A cena foi como um golpe para Jeong-woo, que sentiu uma onda de raiva e ciúme. Com a cabeça apoiada no braço e as mãos apertando fortemente o volante, Jeong-woo soltou um grito raivoso diante da cena inesperada. Enquanto isso, Eui-jun estava completamente alheio à dor de Jeong-woo. Assim que Chae-hyun o beijou, ele se afastou imediatamente, corado de vergonha e surpresa. A ação repentina de Chae-hyun o pegou desprevenido, e Eui-jun gaguejou ao tentar entender o que havia acontecido. Chae-hyun, com uma voz charmosa e suave, parecia querer saber se o beijo havia sido desagradável, e afirmou que não era do tipo que se apaixonava facilmente, o que só aumentou a confusão de Eui-jun. Eui-jun, ainda visivelmente envergonhado e tentando processar o que havia acabado de acontecer,
confessou a Chae-hyun que gostava de Jeon-woo. A declaração foi feita com uma sinceridade que comoveu Chae-hyun, que sorriu e se desculpou por seu ato impulsivo. Ele admitiu que talvez tivesse se empolgado sem perceber, talvez porque aquela era a primeira vez que sentia que alguém o entendia de verdade. A sensação de ter encontrado alguém que o compreendia foi tão forte que Chae-hyun se sentiu um idiota por não ter agradecido, em vez de agir de forma tão impulsiva. Eui-jun observou Chae-hyun com compaixão e pensou consigo mesmo que sabia o quão confortante era receber compreensão de alguém. A imagem de Jeon-woo veio imediatamente à sua mente, e ele lembrou da forma como Jeon-woo sempre o apoiava e compreendia, mesmo nos momentos mais difíceis. Antes de responder a Chae-hyun, Eui-jun refletiu sobre o beijo e se perguntou se a falta de raiva se devia ao fato de ter sentido que Chae-hyun precisava daquele gesto de carinho e compreensão. A reflexão de Eui-jun foi interrompida por seus próprios pensamentos, que estavam agora focados em Jeon-woo e no quanto ele significava para Eui-jun. Eui-jun tentou ser compreensivo, mesmo não estando confortável com a situação. Ele não sentiu ódio ou ressentimento em relação a Chae-hyun, apesar de ter ficado surpreso e envergonhado com o beijo repentino. A reação de Eui-jun foi notada por Chae-hyun, que pareceu entender a sua resposta e se mostrou aberto à possibilidade de ser odiado por Eui-jun. No entanto, Eui-jun balançou a cabeça em negação, indicando que não guardava rancor. Enquanto refletia sobre Chae-hyun, Eui-jun pensou que ele errava com frequência e se desculpava com igual frequência. Talvez por isso, ou por se identificar com a vulnerabilidade de Chae-hyun, Eui-jun sentiu que o entendia de alguma forma. A percepção de Eui-jun sobre Chae-hyun foi acompanhada por uma sensação de empatia, e ele decidiu deixar o incidente passar. Eui-jun, de forma um pouco desconfortável, sugeriu que Chae-hyun o procurasse como amigo quando se sentisse entediado. A sugestão foi feita com uma mistura de gentileza e reserva, e Chae-hyun sorriu em resposta. Ele olhou para cima de forma pensativa, corou levemente e agradeceu a Eui-jun por sua compreensão. Em seguida, Chae-hyun fez várias brincadeiras para melhorar o humor de Eui-jun, e só depois de fazê-lo rir muito, ele se despediu e foi embora. A partida de Chae-hyun foi seguida por um sentimento de alívio em Eui-jun, que pareceu apreciar a capacidade de Chae-hyun de melhorar seu humor. Eui-jun adormeceu após alguns minutos e teve um sonho inusitado e emocionalmente carregado. Nele, estava parado, sentindo-se triste e sobrecarregado com os acontecimentos de sua vida. De repente, ouviu a voz de Chae-hyun chamando-o, e olhou em volta confuso, tentando entender o que estava acontecendo. Ele se sentou à mesa onde estavam seu irmão, Jeon-woo e Chae-hyun, e observou a cena, que lhe pareceu impossível, já que seu irmão estava acamado no hospital. A presença de seu irmão à mesa foi um choque para Eui-jun, que não entendia como ele estava ali, sorrindo e aparentemente bem. Seu irmão, com um sorriso radiante, perguntou sobre o que Eui-jun estava falando, e Eui-jun ficou surpreso ao perceber que a pessoa ao seu lado era realmente seu irmão. Ele tentou processar a cena, questionando a presença do irmão, que estava supostamente no hospital, deitado na cama. Chae-hyun o interrompeu, como se tentasse lembrar Eui-jun de algo, e disse que haviam decidido fazer uma festa de comemoração porque seu irmão havia acordado. A menção à festa fez Eui-jun piscar lentamente, confuso, e ao olhar para o lado de Chae-hyun, percebeu Jeon-woo, calado e tomando uma bebida. Ele corou imediatamente, sentindo uma mistura de emoções, e tentou recordar a memória, dizendo que lembrava. O irmão apoiou a mão na cabeça de Eui-jun e disse com um grande sorriso que Eui-jun havia lembrado, e que o médico havia dito que foi como um milagre. A expressão de felicidade e alívio no rosto do irmão foi contagiante, e Eui-jun sentiu uma onda de emoção. O irmão o abraçou e comentou sobre o quanto Eui-jun havia sofrido, e Eui-jun sentiu um nó na garganta. Por um instante, Eui-jun sentiu o abraço de seu irmão novamente, e seus olhos encheram de lágrimas. Ele fechou os olhos e sentiu aquele braço que tanto precisava, sentindo uma sensação de conforto e segurança que há muito não experimentava. De repente, a cena que parecia tão realista desvaneceu-se, e Eui-jun acordou ao som da voz de Jeon-woo chamando seu nome.
Ele abriu os olhos lentamente e percebeu que estava sentado no banco do hospital, onde havia adormecido enquanto esperava. Jeon-woo segurou a mão de Eui-jung e perguntou por que ele estava dormindo ali, com uma expressão de preocupação. Eui-jung esfregou os olhos sonolentos e explicou que estava esperando por Jeon-woo e acabou pegando no sono. Jeon-woo acariciou as mãos de Eui-jung e perguntou se ele já havia resolvido tudo o que precisava. Eui-jung respondeu que sim e disse que já podiam ir para casa, aliviado. Eui-jung então começou a falar sobre o sonho que teve, contando que Jeon-woo estava nele e que fora um sonho muito feliz. Ele expressou o desejo de que o sonho se tornasse realidade com um olhar sonhador. Jeon-woo ficou em silêncio por um momento, com seu olhar sério de sempre, e então lentamente acariciou o rosto de Eui-jung e o beijou. O beijo foi suave e carinhoso, e Eui-jung sentiu seu coração bater mais rápido. O beijo estava prestes a se tornar mais intenso quando Jeon-woo se lembrou de que estavam em um hospital. Eui-jung corou imediatamente e se afastou, lembrando que havia outras pessoas ao redor, e sentiu um misto de vergonha e constrangimento. Jeon-woo, no entanto, não pareceu se importar com a presença de outras pessoas e perguntou por que isso importava, com uma expressão de curiosidade e desejo. Eui-jung virou o olhar e comentou, desviando o assunto, que Jeon-woo estava com um cheiro forte de cigarro. Jeon-woo rapidamente perguntou se Eui-jung não gostava do cheiro, franzindo a sobrancelha, e encarando Eui-jung com o rosto corado e o olhar triste. Eui-jung então abraçou Jeon-woo forte e admitiu que não sabia se gostava ou não do cheiro, sentindo uma mistura de emoções. Ele confessou envergonhado que gostava de tudo relacionado a Jeon-woo e que o cheiro de cigarro era algo estranho para ele, mas que não o incomodava necessariamente. Jeon-woo pareceu entender a confusão de Eui-jung e não disse nada, apenas o abraçou de volta, sentindo uma conexão profunda entre eles. Jeon-woo envolve Eui-jung em um abraço apertado enquanto sua mão acaricia suavemente o cabelo dele, transmitindo um sentimento de conforto e segurança. Ele decide levá-lo para casa, e após alguns minutos de viagem, a curiosidade de Jeon-woo o leva a perguntar sobre o que o hospital disse a respeito do irmão de Eui-jung. A expressão de Eui-jung se ilumina com um sorriso de alívio ao começar a contar que, por sorte, os médicos disseram que não é nada grave e que não há motivo para preocupação. Jeon-woo compartilha do alívio de Eui-jung e comenta sobre como essa notícia é boa, mas logo o silêncio toma conta do carro, criando uma atmosfera introspectiva. Eui-jung quebra o silêncio, expressando sua preocupação com a ausência de Jeon-woo nos últimos dias. Ele parece hesitante, mas sua voz revela uma genuína inquietude. Jeon-woo, no entanto, decide esconder a verdade por trás de sua ausência e responde de forma evasiva, dizendo que estava ocupado com algumas coisas. A resposta de Jeon-woo deixa Eui-jung sem jeito, e ele parece envergonhado, apertando o cinto de segurança como se estivesse reunindo coragem para fazer uma pergunta difícil. Eui-jung então pergunta se Jeon-woo sentiu a falta dele durante esse tempo, sua voz revelando uma vulnerabilidade. Jeon-woo parece surpreso com a pergunta e continua dirigindo, sua expressão neutra, não revelando seus verdadeiros sentimentos. Eui-jung, ainda mais envergonhado, confessa que sentiu muito a falta de Jeon-woo, sua voz baixa e emocionada. Jeon-woo desvia o olhar para a rua, sua expressão ainda neutra, mas com um vislumbre de algo que o incomoda. O coração de Eui-jung acelera desesperadamente após confessar seus sentimentos e ele sente seu amor por Jeon-woo transbordar. Jeon-woo chama pelo nome de Eui-jung, fazendo-o tensionar. Em seguida, Jeon-woo decide esclarecer suas dúvidas sobre o motivo por trás da ação de Eui-jung. Ele questiona Eui-jung sobre o beijo que deu em Chae-ryong, deixando Eui-jung confuso e sem entender a que Jeon-woo está se referindo. Quando Jeon-woo completa a pergunta com uma voz séria, Eui-jung fica paralisado. Eui-jung fica travado, sem saber como explicar que Jeon-woo viu ele e Chae-ryong se beijando. Ele tenta se justificar, gaguejando, mas não consegue explicar que, na verdade, Chae-ryong o beijou e ele não correspondeu. A voz de Eui-jung treme enquanto ele tenta se explicar, dizendo que ele e Chae-ryong não quiseram fazer aquilo. No entanto, Jeon-woo o interrompe, exigindo respostas com uma voz irritada, afirmando que não está preocupado com Chae-ryong, mas sim com a resposta de Eui-jung.
Eui-jun fica em branco, sem saber como explicar a situação complicada sem causar mal-entendidos. Ele pensa em como se desculpar para que Jeon-woo não se decepcione, tentando encontrar as palavras certas. Incapaz de responder, Eui-jun é questionado diretamente por Jeon-woo, que pergunta se ele gosta de Chae-hyun. Eui-jun segura o braço de Jeon-woo e nega, afirmando que não é isso, que não sabe se Jeon-woo vai acreditar, mas que realmente não é assim para ele, nem para Chae-hyun, e que parece ter havido mal-entendidos. Jeon-woo ouve em silêncio, seu rosto impassível, até que estaciona o carro na garagem do prédio. Eui-jun, com os olhos cheios de lágrimas, implora para que Jeon-woo acredite nele. A voz de Eui-jun treme de emoção enquanto ele tenta convencer Jeon-woo. Jeon-woo, com uma voz séria, mas com um leve tom triste, solta seu cinto de segurança e começa a expressar seus pensamentos. Ele afirma que não fez a pergunta para deixar Eui-jun nervoso, mas sim para entender seus sentimentos. Jeon-woo relembra que foi ele quem sugeriu que tentassem e que também foi ele quem disse que Eui-jun deveria mandá-lo embora se não quisesse. Ele diz que Eui-jun não precisa se preocupar com os sentimentos dele e que, se por acaso Eui-jun se interessar por Chae-hyun, ele apenas terá que esperar mais. As palavras de Jeon-woo são ditas com uma calma que contrasta com a dor que ele sente. O olhar de Jeon-woo revela o quanto suas palavras o deixam triste e abalado. Ver Eui-jun beijar outro cara o afetou mais do que ele esperava. Eui-jun fica surpreso com as palavras de Jeon-woo e, enquanto o observa, pensa consigo mesmo sobre como Jeon-woo consegue expressar seus sentimentos de forma tão clara e constante. Ele nota que cada palavra e ação de Jeon-woo ocasionalmente são inacreditavelmente doces. Eui-jun abaixa o rosto, envergonhado, e cria coragem para finalmente confessar seus sentimentos. Ele admite que gosta muito de Jeon-woo, sua voz tremendo de emoção. Jeon-woo se aproxima sem dizer uma palavra, com o rosto levemente corado, e toca no rosto de Eui-jun antes de beijá-lo. O beijo dos dois se torna intenso, e Eui-jun o abraça de uma forma como nunca havia feito antes. Durante o beijo, lágrimas começam a cair do rosto de Eui-jun, revelando a profundidade de seus sentimentos. Jeon-woo fica surpreso e para o beijo para questionar Eui-jun sobre o que aconteceu, acariciando seu cabelo com ternura. Eui-jun explica que está chorando por tudo, por ter se afastado de Jeon-woo por várias razões, e ainda ter feito ele assistir a uma cena daquelas. A dor e o arrependimento são evidentes em sua voz. Jeon-woo limpa as lágrimas de Eui-jun e confessa que, embora tenha ficado bravo, o fato de Eui-jun gostar dele é o suficiente. Sua voz é suave e compreensiva. Eui-jun encara Jeon-woo em silêncio, seus olhos procurando entender a reação de Jeon-woo. Em seguida, ele segura na mão de Jeon-woo e pede com carinho para dormir na sua casa aquela noite. A cena é carregada de emoção, com Eui-jun e Jeon-woo se olhando com intensidade. O pedido de Eui-jun é feito com uma vulnerabilidade que comove Jeon-woo. A atmosfera entre eles fica ainda mais íntima e emocional, enquanto Jeon-woo considera o pedido de Eui-jun. A tensão e a incerteza são substituídas por uma sensação de proximidade e compreensão. Eui-jun e Jeon-woo estão conectados em um nível mais profundo, e a cena é preenchida com a promessa de uma nova conexão entre eles. Enquanto sobem as escadas do prédio, Eui-jun e Jeon-woo caminham de mãos dadas. Jeon-woo guiando o caminho com um toque suave e firme. O silêncio entre eles é palpável, mas não é desconfortável. Ao contrário, é preenchido pela intimidade da cena terna de Jeon-woo segurando a mão de Eui-jun com cuidado. Eui-jun não pode evitar corar diante da simplicidade e do carinho daquele gesto, sentindo um rubor subir às suas faces. Uma onda de emoções e pensamentos invade sua mente. O sentimento de estar de mãos dadas com a pessoa amada é novo e avassalador para Eui-jun. Ele sente um formigamento em todo o corpo, como se uma corrente elétrica percorresse suas veias. Embora suas pernas tremam ligeiramente devido à emoção, Eui-jun tenta manter a calma e anda com firmeza, tentando disfarçar a turbulência interna que o invade. A cada passo, Eui-jun se pergunta se conseguirá se acostumar com essas sensações ao lado de Jeon-woo. Ele imagina um futuro juntos, e a ideia é ao mesmo tempo empolgante e aterradora. Seu coração acelera de forma intensa, parecendo prestes a explodir dentro do peito.
A ideia de compartilhar momentos cotidianos, como aquele simples ato de subir as escadas de mãos dadas, parece-lhe incrivelmente atraente e, ao mesmo tempo, um pouco assustadora. Enquanto continua a subir as escadas, Eui-jun sente que está à beira de um precipício, olhando para um futuro que se desdobra diante dele como um caminho desconhecido, mas cheio de promessas. Ele se sente vivo, conectado a Jeon-woo de uma maneira que nunca experimentou antes. A sensação de Jeon-woo guiando-o, segurando sua mão com firmeza e carinho, é um conforto e, ao mesmo tempo, uma fonte de excitação. Ao chegarem ao apartamento de Jeon-woo, os dois se entregam a um beijo apaixonado como se todo o resto do mundo tivesse desaparecido. A conexão entre eles é palpável, e cada toque parece incendiar ainda mais a paixão que sentem. O ambiente ao redor some, e tudo o que resta é a presença um do outro. Entre os beijos, Eui-jun não consegue deixar de observar Jeon-woo, notando o quanto seu rosto está vermelho, uma visão que o toca profundamente. Com carinho, Eui-jun encosta sua mão no rosto de Jeon-woo, sentindo o calor que emana dele. A preocupação e a ternura misturam-se em seu gesto. Ele nota que Jeon-woo também está nervoso, o que o faz sentir-se um pouco mais à vontade. A confirmação de Jeon-woo, embora hesitante, é um alívio para Eui-jun, que sorri levemente diante da vulnerabilidade do outro. A conversa flui com sinceridade, e Eui-jun questiona se Jeon-woo sente o mesmo que ele, o coração acelerado e a tontura. Jeon-woo admite, com a testa encostada na de Eui-jun, que está nervoso a ponto de ser quase vergonhoso. A emoção toma conta de Eui-jun, e uma lágrima escapa de seus olhos enquanto ele abraça Jeon-woo fortemente, finalmente expressando o que sentia há tanto tempo. Então é isso, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.